Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 15 de maio, agora na Espanha, 10 horas e 33 minutos, no Brasil, 5h33 da manhã. Eu começo pelo gráfico diário, ancorado na nuvem de Shimoku e nas três linhas do canal de Keltner. Vocês vejam que a gente abriu um belíssimo candle comprador e agora a gente vai avançar até a mediana do canal de Keltner, que está lá em 27.920. É a nossa próxima parada e a gente provavelmente já está começando a nossa onda 5, que vai levar a BTC para o nosso target em 36 mil dólares. No gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente está abrindo meio que um morobuzu aqui no 6 horas, agora a BTC a 27.405. Eu reportei nas análises anteriores que depois de estressar a lower, a gente voltaria como num efeito elástico em direção à própria VWAP mensal, que segue lá um pouquinho acima de 28 mil dólares. Agora deixa eu botar no gráfico semanal, porque a gente começou uma nova semana com um corpo real vendedor tímido. É possível que esse corpo real aqui avance para cima da base do corpo real vendedor da semana anterior, que terminou domingo, ontem. Então é bem provável que isso aqui acabe evoluindo para um engolfamento e aí a gente já criaria condições para no próximo candle da próxima semana, que vai começar na próxima segunda-feira, iniciar um doji comprador ou mesmo um candle comprador com um corpo real menos tímido, que não seja um doji, para aí sim iniciar essa pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares, que seria a onda 5 aqui no semanal, que está se confundindo também com a sequência de Elliott no diário. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço. Hoje, todos os sinais já no copy trade já fecharam no lucro. Ontem, na sala de sinais, tanto o sinal USDT quanto o BTC, ambos fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Pelo meu indicador aqui, o Lianov Future, a gente vai dar mais uma mergulhadinha em direção a VWAP, lá no patamar de 27.250, para depois voltar a estressar as uppers. É bem provável que na próxima pernada a gente bata em 27.728, pelo meu indicador, o Lianov Future. Quem quiser ter acesso a esse indicador, basta assinar o Clube Ouro e disponibilizar o nome de usuário na TradingView, que os moderadores liberam o acesso a esse indicador. É muito bom porque ele prognostica, antecipa os 50 candles subsequentes para o futuro no gráfico de 5 minutos, dando um farol muito interessante para quem quer operar no mercado de futuros. Agora eu vou pular para o gráfico mensal. A gente está ainda em meados de maio, hoje é 15 de maio. No gráfico mensal, vocês vejam que a gente está com dificuldade de fazer o corpo real comprador romper a mediana do canal de Keltner no mensal. Mas isso deve acontecer a partir do próximo candle, que vai se desenhar a partir do mês de junho e a partir de 1º de junho. Gente, tem muita dúvida aqui no canal, muita gente me perguntando até onde poderiam chegar as altcoins numa pernada impulsiva da BTC para o próximo all-time high. Eu fiz uma análise holística aqui, a grosso modo, linkando todos os topos aqui do market cap das altcoins. O market cap das altcoins nada mais é do que o market cap da totalidade do mundo cripto, excluída a BTC. Então o market cap das altcoins está atualmente em 576 bilhões de dólares. A gente já chegou a fazer um topo aqui em 8 de novembro de 2021 em 1,7 trilhão de dólares. A gente recuou para 576. Mas se eu linkar o topo do Bull Run de 2017, em que a BTC bateu 20 mil dólares e o market cap das altcoins bateu 474 bi, eu linkando todos esses topos e prognosticando aqui, antecipando os topos que devem ser desenhados a partir de 1º de janeiro de 25, porque o que acontece? A gente tem um halving, que acontece de 4 em 4 anos, aí tem um período de acumulação de alguns meses, aí a BTC costuma explodir entre 6 e 8 meses depois do halving. Então aqui vai ter outro halving lá em março, abril de 2024,
Aí a gente passa por esse período de acumulação, aí a BTC fica um pouco pesadinha, depois explode num Sputnik entre 6 e 8 meses depois do halving. É muitíssimo provável que o pico, que o topo do market cap das altcoins pós-halving de 2024 aconteça entre 1º de janeiro de 25 e o começo de 2026. Então é aqui que a gente tem que tirar o nosso lucro nas altcoins. É aqui que eu particularmente vou vender boa parte das minhas altcoins. Quando a gente encostar nessa LTA aqui, ó, que está linkando esses topos. Então é muito provável que o próximo pico do market cap das altcoins avance para próximo de 3 trilhões de dólares. Então tem muita gente no canal perguntando, mas Renato, você acha que a DOT vai avançar para além de 100 dólares na próxima corrida de touros? Sim, vai avançar para além de 100 dólares. Mas qual é o momento correto de vender? O momento correto de vender é quando entrar nessa região aqui, ó. Quando o market cap das altcoins avançar para cima de 2,5 trilhões, tem que ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a qualquer momento isso aqui vai desabar, como só ia acontecer. Aqui desabou e foi acumular justamente na região do pico de 2017. Então isso aqui vai bater 2, 3 trilhões, pode até bater 3,1 trilhões, e aí vai acumular, depois vai desabar, igual uma jaca, vai voltar para esse patamar atual. Vai voltar provavelmente para o pico de 2021. Vai sair desse patamar de 3 trilhões e vai voltar e vai acumular o novo normal. O patamar de acumulação vai ser provavelmente o pico de 2021 e vai ficar acumulando aqui entre 1 trilhão e 1,5 trilhão. Enfim, cada um tem que fazer a própria análise. Existem outras métricas para se analisar também o eventual cume de um próximo topo para as altcoins, que seria aqui a salva de VWAPs. Eu estou aqui na BTC, vou botar no market cap das altcoins. A salva de VWAPs também é muito útil, porque a salva de VWAPs ancora o fundo. Então é muito provável que a gente ostente aqui uma expansão não tão agressiva quanto a última, ó. De upper a upper, o market cap das altcoins avançou 370%. Então, se a gente avançar a metade disso, vamos botar... Normalmente é 1/3, mas vamos botar a metade disso. Vamos botar 115%. Pela salva de VWAPs, vai para 4 trilhões. Mas vai ficar num patamar próximo a esse. Pode ficar um pouco mais, um pouco menos. Eu particularmente, vou esperar bater aqui nessa LTA aqui. Quando o market cap das altcoins encostar nessa LTA, linkando os topos de 2017 e os topos de 21, é muito provável que a gente já tenha atingido o topo ou estaria muito próximo do topo. E aí vai cair e vai desabar em direção ao topo de 2021. Vai sair de 3, 4 trilhões e vai desabar para 1 trilhão, 1 trilhão e meio. Mas cada um tem que fazer a própria análise. Isso aqui é só um farol. Na seara fática, né? Daqui a pouco eu vou falar das análises das notícias geopolíticas. O governo chinês mostra apoio à tecnologia blockchain em meio à proibição formal. A China está procurando 500 mil profissionais de blockchain após o lançamento de um novo Centro Nacional de Pesquisa em Blockchain. Talvez isso seja mais um capítulo da guerra geopolítica entre Estados Unidos e China. E o número de public addresses com mais de uma BTC, com uma ou mais BTCs, explode para além de 1 milhão de public addresses. É um dado on-chain muito interessante, é outro sinal forte de que a gente já visitou o patamar de fundo da história correcional da BTC. E uma guerra de reguladores na Coreia do Sul. O Banco Central sul-coreano e o regulador financeiro estão em guerra para saber e demarcar a jurisdição de cada um. O Banco Central sul-coreano parece muito desconfortável com o fato de a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, o órgão regulador do país, ter um mandato
para fiscalizar e a eventualmente sancionar a indústria criptográfica. O banco está pressionando por mais voz ou, eventualmente, um marco legal dos criptoativos na Coreia do Sul, a exemplo do que está fazendo a União Europeia. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden se reúne com McCarthy, o presidente da Câmara Federal norte-americana. Ele é republicano, a Câmara é comandada por republicanos e vão retomar as negociações sobre o aumento do teto da dívida a partir de amanhã, terça-feira, mas ainda não há nenhum consenso. A Turquia vai para o segundo turno com uma liderança relativamente folgada de Erdogan. No final ali da apuração, os votos ficaram, o percentual de cada um acabou se aproximando, ficou um pouco mais apertada a votação em favor do Erdogan, estava com uma folga confortável, mas ali no split final acabou ficando apertado. Enfim, eles vão para o segundo turno e a China condena um cidadão americano à prisão perpétua por espionagem. Autoridades do Tribunal de Xangai deram poucos detalhes sobre as acusações contra John Xing, um cidadão americano que era residente em Hong Kong, mas acabou sendo preso e condenado à prisão perpétua pelo regime chinês. Até agora as autoridades americanas não se pronunciaram. Vamos ver se isso aqui não vai virar mais um imbróglio geopolítico diplomático. A BTC, aqui no gráfico de 6 horas, está querendo abrir um Morobuzu que vai levá-la para o próprio patamar da VWAP semanal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Polkadot Kusama, Litecoin, LTC, BNB e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.